Meus amados irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos a novamente abrirem a sua Bíblia. No Salmos de número 19, nós já o lemos. Fazer a leitura deste texto novamente, ao qual espero que nos leve a pensar, nos leve a entender a vontade de Deus em nossa vida, diante da excelência da criação de Deus e da sua palavra. Texto este muito sugestivo a nós. Leiamos. Eu farei a leitura aqui, Salmos de número 19, a partir do versículo de número 7. Leremos até o versículo de número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Curvemos, meus amados, a nossa cabeça novamente, fechamos os nossos olhos e falemos com o Senhor. Pai querido, diante de Ti nos colocamos, ó Deus, pedindo, ó Pai, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, quando nós acabamos de observar, ó Pai, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. O testemunho do Senhor é fiel. Nos colocamos diante da Tua grandeza, Pai querido, porque sabemos que não fomos ainda consumidos, ó Pai querido, porque Tu és misericordioso e o Senhor nos ama, ó Pai querido. Pai querido, ensina-nos, ó Deus, a todos os dias meditarmos na Tua palavra, nos deleitarmos, ó Deus querido, naquilo que o Senhor já deixou para nós, que como nós lemos em Hebreus, que ela separa medulas, ossos, juntas, e nos dá o discernimento do Senhor, ó Pai querido. Deus amado, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem cuidado da Tua igreja sobre a face da terra, o Senhor tem edificado, ó Pai querido, vidas para o Teu louvor. O Senhor tem edificado famílias, Pai querido, para Te glorificarem, ó Deus querido, e demonstrarem a glória do Senhor no meio deles, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, como aqui já foi dito, estarmos na Tua presença, Te glorificarmos, prestarmos culto ao Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Obrigado, Deus. Amém. Meus amados, aqui um texto bem sugestivo aos nossos dias, a excelência da criação e da palavra de Deus, algo muito importante nos nossos dias diante ao quadro ao qual nós vivemos, diante ao quadro ao qual nós passamos por ele. A palavra do Senhor ainda vem dizendo a nós, ela nos diz, olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma de todo aquele que
procurar esta lei e nela meditar todos os dias. Nós observamos, nós cantamos aqui que os céus proclamam a glória do Senhor, e nós observamos aqui no início desses salmos, a partir do versículo de número 1, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Meus amados, o que nós podemos aprender com este texto é que não fomos consumidos ainda, devido à graça de Deus, devido ao amor de Deus que Ele tem para com a sua criação. A lei de Deus restaura a alma, a lei de Deus nos leva a estarmos cada vez mais perto do Senhor. Mas aí você pode estar se perguntando, pastor, ou Adilson, como é difícil nós guardarmos os mandamentos de Deus, correto? Você está perfeito. É difícil, nós não podemos aqui guardá-los, mas é por isso que Deus vem dizendo aqui que a lei dele é perfeita e restaura a alma daquele que está sedento em buscar este aperfeiçoamento na presença de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as suas obras. Interessante que nós podemos observar em toda a natureza a excelência desta palavra que é tão maravilhosa, a excelência dos ensinamentos da palavra de Deus, que nós a temos e aguardamos em nosso coração. O salmista nos diz que nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. A excelência da criação e da palavra de Deus. Guardamos no nosso coração esta palavra para não pecarmos contra o Senhor. A temos no nosso coração, como nós aqui estamos vendo, que ela é mais doce do que o mel. Ela é melhor do que o ouro. Esta palavra é maravilhosa aos nossos dias. É maravilhosa ao nosso coração. E, meus amados, quando nós olhamos para os dias aos quais nós passamos por eles, mas nós temos que nos aperfeiçoar diante desta palavra que é tão maravilhosa. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Passamos por dias de dificuldades, passamos por dias aos quais muitos estão dizendo, olha, esta palavra já não tem mais lugar nos dias de hoje, ela já está se tornando inadequada, ela está se tornando imperfeita para os nossos dias de hoje. Sabe por quê que muitos dizem sobre a imperfeição desta palavra para os nossos dias? Como o reverendo Gustavo nos disse, porque ela incomoda o nosso coração. Ela traz ensinamentos perfeitos da palavra de Deus para o nosso coração. Ela traz aquilo que o Senhor diz a cada um de nós, para sermos perfeitos, santos, procurarmos nos santificar cada dia mais. Procurarmos olhar para o Senhor a todos os momentos aos quais nós passamos por eles, na dificuldade, na alegria. Mas a palavra de Deus nos revela que a palavra, a lei de Deus é perfeita e restaura o coração do homem. A palavra de Deus é perfeita e ela restaura toda a nossa vida. E ela tem que ser também para os nossos dias de hoje. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, professos, diante de Deus e diante da igreja, uma pergunta fica aqui a cada um de nós: nós temos vivido
essa excelência como criação de Deus? Nós temos vivido ou estamos vivendo a excelência desta palavra de Deus em nossos dias hoje? Nós temos sido ou procurado a santidade diante de Deus? Temos procurado ser melhores diante desta obra maravilhosa? Mas, meus amados, eu quero aqui destacar algumas coisas ao qual nós podemos aprender e olhar diante deste texto, quando ele nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as suas obras. Isso está nos ensinando que nós devemos o quê? Louvar ao Senhor todos os dias. O salmista aqui aplica isto à sua vida, essa excelência, essa palavra tão maravilhosa, ele aplica diretamente a ele, dizendo que a lei de Deus é perfeita na sua vida. Aqui o salmista usa uma linguagem própria da criação de Deus. Os céus proclamam o Senhor. Interessante que o Dr. Matthew Henry, ele indica 3 divisões dentro deste texto, e ele diz que este salmo trata rigorosamente dessas 3 divisões. Ele fala que a primeira dela, o livro das Escrituras, em que nós podemos facilmente ler e poder ver a divindade do Criador. Ele fala que a palavra de Deus, ela é para os nossos dias atuais, ou atual para os nossos dias, porque ela também fala da proclamação desta palavra. A criação de Deus, a natureza, ela proclama ao Senhor. E ele fala que este livro, o livro das Escrituras, em que nós podemos facilmente ver, ler e observar o poder da divindade de Deus. E ele explica isto nos primeiros 6 versículos destes salmos, onde ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E ele diz que um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. Nós lemos isto aqui, quando o reverendo leu estes salmos. Mas mesmo não havendo aqui nenhum som deles, nós vemos a natureza de Deus sendo proclamada dentro deste texto. Porque ele nos diz que a lei de Deus é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel e ela dá sabedoria até aos simples. Ela restaura a nossa alma. Ela nos torna o quê? Mais próximos de Deus. A natureza, a criação de Deus, ela clama também o nome do Senhor. Ela expressa a glória de Deus na nossa vida, a natureza da criação do Senhor. Então nós podemos aqui observar, meus amados, a excelência da criação e da palavra de Deus, o amor de Deus sendo todos os dias sendo expresso em nós pela sua lei, pelos seus mandamentos, pelo seu querer, que é aplicado na minha vida e é aplicado na sua vida. E fica essa pergunta para nós: nós temos aqui, estamos vivendo a excelência dessa palavra, nós estamos vivendo para a honra e para a glória do Senhor? Quando ele fala que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
A palavra do Senhor, ela é aos nossos dias, aplicável à nossa vida. Ela é usada para nos tornar cada vez mais próximos de Deus. E aqui o próprio Dr. Matthew Henry, ele diz que o livro das Escrituras é este ao qual nós podemos ler, observar e ver o poder da divindade de Deus. Então, meus amados, a natureza, os céus expressam quão glorioso é Deus. O que se observa na natureza anunciam quão maravilhoso Ele é. O que nós observamos na natureza, o que nós observamos no nosso dia a dia, nós podemos observar que está tudo embaixo do controle do Senhor. Até as mais pequenas ações nós podemos observar que elas estão embaixo do controle de Deus. Porque primeiro Ele nos amou e a lei dele restaura, a lei do Senhor, ela restaura a nossa alma. Então nós observamos que num primeiro momento, os céus expressam o glorioso Deus. O que se observa na natureza anunciam o quão maravilhoso Ele é. Meus amados, há um chamado a nós a estarmos cada vez mais próximos de Deus. Como as obras de Deus são grandiosas e imensuráveis, isso indica que Ele é infinitamente grande e maravilhoso. Olha só que interessante que da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso aos nossos olhos. Ele é maravilhoso aos nossos olhos. O salmista diz lá no Salmos de número 118, versículo de número 23, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esta palavra procede do Senhor e ela tem que ser maravilhosa aos nossos olhos. As obras do Senhor na nossa vida, a lei de Deus, essa obra excelente ao qual o Senhor deixou para que nós pudéssemos dela nos maravilhar. A natureza de Deus, a obra de Deus, ela é grandiosa para a nossa vida. Então, meus amados, a palavra do Senhor, o livro ao qual a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a qual Ele nos deixou para os nossos dias, ela é atualíssima para a nossa vida. E aqui Ele nos chama para podermos viver esta obra maravilhosa na minha vida, na sua vida, viver esta lei maravilhosa que o Senhor deixou para conosco. Hoje pela manhã, nós estávamos na igreja e nós estávamos estudando, e quando nós observamos aqui, ouvindo a palavra que o Senhor colocou nos lábios do reverendo Wendel, que muitos de nós não estamos vivendo essa excelência de Deus aplicada na nossa vida. Muitos de nós não estamos vivendo esta palavra, porque às vezes ela me incomoda, e esta mesma palavra também incomoda o mundo, porque ela traz preceitos para a nossa vida, como eu devo me conduzir, como eu devo me prostrar, estar à frente do meu irmão, como eu devo estar na presença de Deus, me humilhando na presença de Deus, porque Deus é maravilhoso, porque a lei do Senhor, ela torna a minha vida, ela restaura a minha alma, ela me traz de volta à presença do Senhor. Meus amados, e quantos de nós não estamos vivendo não estamos vivendo aqui a palavra de Deus sendo aplicada na nossa vida? Quantos de nós estamos apenas, quem sabe, vivendo uma vida figurada na presença de Deus? E o salmista nos diz que isto
esta natureza, este chamado, ele procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esta lei, ela é maravilhosa, ela é perfeita aos nossos olhos. Ela restaura a minha alma, ela me dá sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E tudo isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Os céus declaram a glória de Deus a quem? Aos homens. Todos os homens podem perceber a sua glória e poder, pois são inegáveis a grandeza das obras de suas mãos. Olha só. A grandeza de Deus, o versículo de número 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, até mesmo a natureza proclama a glória de Deus, e eu fico perguntando a mim mesmo, nós vivemos essa excelência da palavra de Deus, sendo ela aplicada na minha vida? Nós vivemos essa excelente palavra de Deus? Meus amados, a expressão da grandeza de Deus, ela que não necessita de nenhum signo de código linguístico para ser compreendido. A natureza demonstra por si só a grandeza e a glória e a fidelidade de Deus. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Observe o versículo de número 2, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há nenhuma linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Como Deus é maravilhoso na sua criação, e nós podemos nos firmar aqui que isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Pela manhã, quando nós vemos o nascer do sol, nós não vemos e nem ouvimos nenhum tipo de barulho. E à tarde, ao chegar da noite, o pôr do sol, também nós não vemos e não ouvimos nenhum tipo de barulho. Por quê, meus amados? Porque é a grandeza de Deus sendo demonstrada a cada um de nós. E essa palavra, como nós observamos no versículo de número 10 aqui, do texto ao qual nós lemos do Salmo de número 19, o versículo 10, ela diz, olha, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado. Meus amados, e quantos de nós, às vezes, estamos correndo atrás do nosso trabalho, do nosso dia a dia, vivendo uma vida a qual eu estou dizendo eu posso, eu faço e vou fazer acontecer. Mas o salmista diz aqui que esta palavra é a glorificação do Senhor, que esta palavra serve para a meditação no nosso dia a dia. O salmista, quando ele escreve os Salmos de número 1, ele diz que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados por quê? Porque nós ouvimos a lei de Deus, meditamos na lei do Senhor, vemos na natureza do Senhor essa palavra sendo aplicada em cada um de nós, vendo aqui o verbo, a lei do Senhor, o próprio Filho de Deus, tornando-se o verbo em nosso meio, passando agora a viver entre nós. O livro das Escrituras que nos faz conhecer a vontade de Deus no que diz respeito às nossas obrigações, ele mostra a excelência e a utilidade deste livro.
Olha só, os versículos de número 7 até o versículo de número 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Aqui o mais importante que nós podemos ter na nossa vida: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Nós temos praticado, meus amados irmãos, a excelência dessa palavra na nossa vida. Nós temos colocado em prática a excelência dessa palavra que nos é deixada para nos repreender, para nos edificar, para transformar a nossa vida. A natureza de Deus, o amor de Deus sendo aplicado sobre cada um de nós, e agora nós observamos as Escrituras que são deixadas para que nós possamos dela fazer aplicações à nossa vida, fazermos dessa lei tão maravilhosa, aplicando-a em nossa vida para que nos aperfeiçoemos, para que nos santifiquemos cada vez mais na presença do nosso Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Acabamos de ver que os versos de 1 a 6 demonstram a grandeza e a perfeição de Deus através da sua natureza. Já os versos de número 7 a 14 dedicam-se a apontar a perfeição das Escrituras. As Escrituras, a lei, o testemunho, os preceitos, o mandamento, o temor, as ordenanças, são termos utilizados para fazer referência à palavra de Deus. Através da abordagem do salmista, conclui-se que a palavra de Deus é perfeita, é atual para os nossos dias. A lei de Deus é perfeita, ela é atual para a minha vida, para a sua vida. As Escrituras são atuais aos nossos dias. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, para quando for velho, já jovem, não desviar deste caminho. Então, meus amados, as Escrituras são atualíssimas aos nossos dias. A lei do Senhor é perfeita para a nossa vida. O amor do Senhor aqui é aplicado em cada um de nós. Por isso eu observo aqui o que o Dr. Matthew Henry disse. O livro das Escrituras, em que nós podemos ver facilmente a obra, o poder e a divindade de Deus. Por que isto? Porque os céus proclamam a criação de Deus. E viu Deus que tudo isto era perfeito. E ele descansou no sétimo dia. Meus amados, não somos consumidos porque Deus derrama sua graça sobre todos nós, todos os dias da nossa vida. Somente através da palavra de Deus é dado ao homem o conhecer que Deus traz descanso, refrigério, ou que simples, inocente, o inocente alcança a sabedoria. Como nós falamos, olha, ensina a criança no caminho ao qual ele deve andar, para que quando ele não fique mais velho ou chegue à sua idade maior, ele não desvie dos caminhos do Senhor. Ele dá sabedoria aos simples. A retidão do Senhor torna o coração do homem alegre, pois a sua palavra é luz. A sabedoria de Deus é perfeita e permanecerá de eternidade a eternidade como a expressão da justiça de Deus. Voltamos aqui ao versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Ou seja, o salmista consegue estabelecer um contraste entre o que é revelado na natureza e o que é possível abstrair da palavra do Senhor. Ensinamento para a nossa vida. Conhecer o querer de Deus. Saber que até a natureza, ela clama, ela geme pela misericórdia do Senhor. Conclui-se que o que o homem não consegue perceber através da natureza, Deus revelou através da sua palavra. Então Deus nos revela que a lei do Senhor ela é perfeita, ela restaura a alma. Nada há que se compare ao conhecimento de Deus, nem o ouro se compara ao conhecimento de Deus, nem ele mais apurado ainda, quando nós procuramos ao Senhor, Ele nos dá a perfeição do seu conhecimento, estabelecendo a sua vontade na minha vida. Favos de mel. A palavra do Senhor nos diz aqui que esta palavra ela é mais doce que um favo de mel. E como esta palavra é maravilhosa ao nosso coração, como nós podemos nos deter no conhecimento desta palavra, quando ele fala que ela restaura a nossa vida, ela transforma a nossa vida, ela modifica a minha vida, me torna mais sábio, me torna mais santo. E viu Deus que tudo aquilo que ele havia feito era bom e ele descansou. Ele amou aquilo que ele havia feito. Então, meu amado irmão, a palavra do Senhor está dizendo que ele nos ama. Ele deixou a sua lei para que a nossa vida se tornasse mais reta na sua presença. Crescêssemos cada dia mais na presença do Senhor, através dos seus ensinamentos, através da perfeição da sua palavra. A palavra de Deus, ela admoesta, ou seja, ela instrui, corrige, consola, pois ela estipula a recompensa àqueles que a deixam instruir. Olha só o versículo de número 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Somos admoestados todos os dias. Somos admoestados a conhecer os nossos erros todos os dias. Somos admoestados a viver esta excelente palavra todos os dias da nossa vida. Somos admoestados aqui a viver o que Deus então nos ensina, que é aqui a terceira repartição que o Dr. Matthew Henry ele fala desse texto. E então nos ensina como aprender desses ensinos. A natureza de Deus, ela clama, ela nos mostra o amor do Senhor por cada um de nós. As Escrituras, aquilo que o Senhor nos deixou para nós vivermos, também edifica-nos todos os dias, quando nós vamos até ela, para entendermos que este livro aqui é a obra, é a vontade, é o desejo de Deus para cada um de nós. E fica, meus amados, essa pergunta que nos incomoda: nós temos ou nós vivemos a excelência dessa palavra na nossa vida? Nós vivemos o querer de Deus aqui aplicado em nossa vida? Porque tudo isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Hebreus, a carta aos Hebreus, diz que Jesus Cristo é ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre.
Carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, o versículo de número 8. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. O Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 3, ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, meus amados, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita para restaurar a nossa alma, ela é perfeita para restaurar o nosso coração. Nós temos aqui que aplicar essa excelência, ou a excelência desta palavra na nossa vida. Paulo, quando escreve Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, meus amados, o que nós podemos aplicar na nossa vida, da lei do Senhor, da vontade do Senhor, quando ela restaura a nossa alma, nós estamos vivendo a excelência desta palavra do Senhor na nossa vida. Nós estamos aplicando a excelência desta palavra que o Senhor todos os dias coloca sobre nós. Nós estamos ensinando a nossa casa para que amanhã ou depois ela não venha deixar essa lei do Senhor de lado e passar a viver a sua vontade própria, o seu bem-querer. Quero deixar aqui, meus amados, esse versículo, para que possamos nele meditar sobre a natureza do Senhor, a excelência dessa obra tão maravilhosa que é aplicada todos os dias na nossa vida. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aplique isso na tua vida. Aplique esses ensinamentos aos quais nós observamos aqui, que a natureza, ela proclama a glória de Deus. Nós temos que viver essa excelência grandiosa de Deus na nossa vida. Diminuir para que o Senhor cresça em minha vida. Diminuir para que a glória do Senhor seja resplandecida todos os dias na minha vida. Eu quero deixar essa preocupação aqui com os irmãos. Nós temos ou estamos vivendo a excelência desta palavra maravilhosa, a aplicação desta palavra maravilhosa na minha vida. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e pense: tenho vivido ou vivo a excelência dessa palavra deixada por Deus na minha vida? Eu tenho lido as Sagradas Escrituras para ver, ouvir e entender aquilo que o Senhor está falando para mim? Eu tenho o livro, a palavra de Deus, para dela buscar conhecimento? Eu tenho tirado proveito dos ensinos que esta palavra tem colocado a mim, tem dado a mim todos os dias da minha vida? Deus querido, diante de Ti, nos colocamos, ó Pai, e somos gratos ao Senhor pela excelência da Tua palavra, porque o Senhor todos os dias nos ensina a como viver a excelência dessa palavra, que o Senhor a deixou em nossas mãos para que dela pudéssemos
deleitar aprendendo, tirando lições para cada um de nós. Que possamos, ó Pai, aquele que ainda não vive a excelência dessa palavra, que ele busque, ó Deus querido, a partir de hoje, viver a excelência desta palavra em sua vida. Pedimos ao Senhor, ó Pai querido, misericórdia de cada um de nós. Nos dê, ó Pai querido, o entendimento da Tua palavra. E que possamos, ó Pai, cada dia mais, buscarmos a excelência da Tua palavra. Buscarmos cada dia mais aprender dos Teus preceitos, porque ela é mais doce do que o mel. Ela nos admoesta, ela nos ensina, ela nos corrige, para que sejamos melhores. Amém, Senhor. Meus amados, que Deus nos abençoe.